Paz, graça e bem a todos, amém? Cadê as luzes aqui? Não consigo ler as coisas aqui. Pode ligar essa luz por enquanto aqui, não tem problema. Nós estamos então na segunda mensagem da série Reconstruir para Viver. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus nessa noite? Digo amém. Quantos já foram abençoados no dia de hoje? Digo amém. Deus nos trouxe essa série para que nós possamos refletir a respeito da necessidade de reconstruirmos certas coisas na nossa vida. Durante essa semana, nós, nas reuniões de GC, falamos a respeito da necessidade de reconstruirmos algo em nossa vida. E todos nós precisamos reconstruir coisas dentro de nós e também ao nosso redor. Enquanto comunidade, enquanto igreja, nós temos coisas a reconstruir também. Nós temos coisas a construir e coisas a reconstruir. E é por isso que Deus nos dá na sua palavra sabedoria o suficiente para que nós saibamos nos conduzir nesse processo, para que nós saibamos como agir diante de cenários de destruição que precisam ser restaurados. E é sobre isso que se trata o livro de Neemias e a nossa série aqui, especialmente neste momento em que a nossa comunidade está passando por um momento de transição. Como vocês sabem, na semana passada nós falamos que o nosso tempo aqui nesse espaço, talvez aqui nesse bairro, ainda não sabemos ao certo, talvez aqui nesse perímetro está acabando. Porém, nós precisamos entender que isso não significa que o agir de Deus e o projeto de Deus também estão se acabando, ou que as coisas boas e os sonhos de Deus para as nossas vidas também estão acabando. Muitas vezes quando ouvimos o barulho alto das murmurações e o barulho alto das oposições, é porque algo extraordinário da parte de Deus está vindo do outro lado. E é por isso que nós iremos refletir enquanto comunidade nesta passagem de hoje. Hoje nós iremos falar sobre o seguinte tema: a zombaria dos perdedores. A zombaria dos perdedores. Porque o escárnio, a zombaria, é o prelúdio da vitória dos filhos de Deus. E eu começo com a seguinte frase: quando o mundo ri, é porque sente o chão do seu império tremer, e o reino de Cristo já está ocupando o lugar. Eu quero que você então abra a sua Bíblia, acesse o texto bíblico junto comigo neste momento, em Neemias capítulo 4, e nós iremos acessar a palavra de Deus, para que possamos extrair dela lições valiosas para a nossa vida, especificamente do versículo 1 até o versículo 6. E nós iremos aprender por que quando zombam dos nossos projetos, zombam da visão que Deus deu para nós, isso nada mais é do que o desespero do nosso adversário, porque ele sabe que já perdeu. Então abra sua Bíblia em Neemias capítulo 4, e nós iremos ler do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e poderosos de Samaria, disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? Será que eles vão restaurar o seu muro? Será que eles irão oferecer sacrifícios? Isto é, será que eles vão conseguir construir essa igreja aí? Será que eles irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias o amonita, que estava ao seu lado, completou: outro adversário. Você tem Sanbalate, que é um dos adversários, e você tem Tobias, que é outro adversário. E aí eles se juntaram para falar mal do projeto de Deus.
Eles se juntaram para praguejar contra a obra de Deus. E eles se juntam e Sambalate já teve a sua oportunidade. E agora Tobias, o outro adversário, começa a zombar. Sambalate já zombou e agora Tobias vai zombar. Completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Então Neemias ora ao Senhor e diz: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Neemias continua: não encubras as iniquidades deles, nem esqueças os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. O povo trabalhava com disposição. Queridos, nós vivemos em um tempo em que os nossos inimigos zombam de nós. Quantos de vocês já foram escarnecidos e ridicularizados porque são cristãos? Todos nós já passamos por uma experiência dessa natureza em algum momento da nossa vida. Acontece que por trás de cada zombaria, preste atenção nisso, por trás de cada zombaria existe um medo escondido. Medo de quem? Do nosso adversário. Pois ele sabe que o reino de Deus irá avançar em nós e através de nós, independentemente do que eles possam fazer. O pecado da zombaria, irmãos, ele não é neutro. Ele distorce a verdade, mina a coragem e tenta sabotar a obra antes que ela consolide. Isso afeta famílias, porque muitas famílias, quando cedem à zombaria dos adversários, se desanimam. Os jovens estão nas faculdades e se calam, porque se expressam a sua fé em Jesus do jeito que Jesus e o Espírito de Deus revelaram nas Escrituras, serão ridicularizados. Se você coloca a sua opinião política, que é de acordo com o que a palavra de Deus diz, você é profundamente ridicularizado e zombado. Profissionais em suas áreas de trabalho perdem o ânimo de agir de acordo com a palavra de Deus, porque serão zombados. Mas a providência de Deus não se intimida. Deus transforma insultos, Deus transforma zombaria em uma escada para a vitória. E Ele responde à zombaria com justiça e com um propósito que traz glória ao seu nome. Hoje então nós iremos ver duas coisas neste texto, duas lições importantíssimas. Em primeiro lugar, como reconhecer o ridículo como uma arma desesperada do inimigo. Todas as vezes que zombarem da obra de Deus, nada mais é do que um inimigo de Deus que sabe que já perdeu. E isso não é somente em relação à igreja, e não é somente em relação à estrutura administrativa, pastoral, ministerial da igreja, mas em relação ao reino de Deus na tua vida pessoal. Faça um exercício agora de 20 segundos nesse momento. Pense aí em alguma coisa que zombaram de você, mas que você perseverou, e após esse momento Deus te deu vitória. Todos nós já passamos por algo dessa maneira. E em segundo lugar, como responder à zombaria sem sair da missão? Porque muitas vezes nós queremos falar de volta uma zombaria. Às vezes alguém nos xinga, nós queremos xingar de volta. Às vezes alguém nos ridiculariza, nós queremos ridicularizar de volta e pagar com a mesma moeda. Como nós devemos responder para que vivamos e construamos com a certeza de que o riso dos derrotados, a zombaria dos perdedores, é só o prelúdio da vitória final? Em primeiro lugar, quando o inimigo tenta nos desmoralizar através da zombaria. Quando nós lemos a primeira parte desse trecho, nós vemos que os inimigos da obra, eles querem atacar a identidade da obra. Eles querem dizer: isso não é de Deus,
Além disso, eles querem atacar a fé das pessoas que estão construindo, para que elas possam se desanimar e não mais construir. E além disso, eles querem enfraquecer antes de atacar. Essa é a lógica da zombaria. Toda vez que alguém zomba de você, ela quer atacar sua identidade. Você não é filho de Deus ou filha de Deus coisa nenhuma. Você é simplesmente uma pessoa perdedora. Depois ela quer atacar a tua fé. Deus não vai entrar com providência. Deus não vai abrir portas. Não adianta vocês tentarem, porque vocês são fracos e Deus não está com vocês. E esse é o papel da zombaria. E por último, eles querem nos enfraquecer antes de nos atacar, porque eles sabem que se a moral da tropa estiver baixa, nós nos tornamos presas fáceis. Quantos entendem, digam amém. Então vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Primeiramente o versículo 1 e 2 aqui. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, e disse: o que esses fracos judeus estão fazendo? O que esses frágeis judeus estão fazendo? Isso significa o quê? Que a zombaria do mundo contra o povo de Deus é apenas o barulho de quem já perdeu. Sambalate estava zombando porque ele sabia que já tinha perdido, pois o reino de Cristo é inevitável. O texto que nós acabamos de ler mostra que o clima na obra estava hostil, estava um clima azedo. As pessoas não se davam bem, pelo contrário, uma queria o mal da outra. Neemias então não enfrenta apenas as pedras quebradas do muro. Neemias está enfrentando corações quebrados. Lembra que eu falei na semana passada que quando o portão da cidade está quebrado e os muros da cidade estão quebrados, isso é um ataque à identidade daquela cidade, a moral daquela cidade, a proteção da cidade. Então era uma cidade sem identidade e uma cidade sem proteção, ou seja, uma cidade que não tem nada. Sambalate e Tobias então representam a união clássica dos inimigos. Às vezes os inimigos que se odeiam vão se juntar para te atacar. Isso acontece até com uma certa frequência. O poder político, que era o poder de Samaria, e a hostilidade histórica, que era Amon. Tobias era amonita e Amon era um inimigo histórico de Israel. Ou seja, o poder político contrário, que era o poder de Samaria, e o poder histórico de inimizade, que era Amon, eles se juntam para zombar da obra de Deus. E a expressão que ele usa no versículo 2, que é frágeis judeus, em hebraico é a expressão amalelim, que significa esses judeus enfraquecidos, esses judeus exaustos. O que esse povinho pensa que ele é? Quem que esse povinho pensa que ele é? Em outras palavras, é uma acusação contra a própria identidade do povo. O sarcasmo continua. Veja a continuação do versículo. Será que vão restaurar o seu muro? Ou seja, colocando dúvida na natureza da obra. Será que eles vão oferecer sacrifícios? Será que eles irão conseguir terminar a obra em um só dia? Ou seja, será que eles vão construir a igreja deles? Será que eles vão ter um lugar para adorar? Perceba a ridicularização da fé. O reformador João Calvino, comentando essa passagem, diz que zombar da adoração, e foi isso que eles fizeram aqui. Eles disseram: será que eles vão conseguir construir esse templo para poder adorar? Ou seja, está atacando a adoração do povo. Calvino diz que zombar da adoração é zombar do próprio Deus, porque não há maior afronta ao Senhor do que desprezar o culto que lhe é devido. E essa não é uma discussão sobre logística, sobre quanto vai custar a obra, sobre quantas pedras vai ser necessário. Não é sobre isso. É uma questão de ataque à soberania de Deus. Porque se o culto deles vale algo, o muro será erguido. Se o muro não será erguido, então não vai ter culto. Logo o culto não importa, a adoração não importa, Deus não importa. E o quadro piora quando os zombadores usam a imagem do monte de entulho. Perceba o que diz a continuação do versículo 2. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias o amonita, outro inimigo histórico, porque os amonitas eram inimigos dos judeus, inimigos históricos.
Então os inimigos do povo de Deus se juntam para zombar, e Tobias, que era o amonita, o inimigo histórico, se junta para zombar também. Ele estava ao lado de Sambalate e disse: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Isso era um insulto que tinha um significado histórico, porque Jerusalém, que estava com os muros destruídos, já havia sido uma cidade de justiça, e agora não era mais uma cidade de justiça, porque estava com seus muros derrubados. Tobias então eleva o deboche ao ridículo máximo. Perceba a continuação do versículo: basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. É uma forma de dizer: não importa isso que vocês estão fazendo, não importa o esforço de vocês, era melhor que vocês não estivessem fazendo, porque não vai adiantar de nada. E aqui está a sabedoria de Deus para a sua vida. Quantos querem a sabedoria de Deus nessa noite? Quando os adversários do povo de Deus zombam, eles querem duas coisas claras. Em primeiro lugar, eles querem tirar a confiança. Não, você não vai conseguir, você não vai levar essa obra até o fim. Não adianta vocês tentarem, não adianta vocês acharem que essa igreja vai para algum lugar. Foi isso que aconteceu com a Ponto Beré. Quando a gente saiu da primeira igreja, muitas pessoas diziam: isso não vai durar 6 meses, vai ser igual às outras igrejas que saíram daqui. E para a glória de Deus, estamos completando 4 anos de existência, e saímos de 30 pessoas para 100 pessoas. E Deus está aumentando aquilo que Ele está fazendo aqui. Mas quando ouvimos a zombaria, o inimigo queria tirar a nossa confiança, o inimigo queria tirar o nosso foco da missão, porque nós sabemos o que Deus nos chamou para fazer. Nós fomos chamados para ganharmos a cidade. É por isso que disse ainda agora: a nossa visão não pode ser umbilical. Olhe para a sua barriga agora aí. Essa não é a visão da igreja. A visão da igreja não é isso. A visão da igreja é isso. A visão da igreja é para fora, a visão da igreja é para a cidade. Mas aí vem os inimigos de Deus e dizem: essa igreja não vai para lugar nenhum, eles não vão conseguir construir. Agora, meus irmãos, neste exato momento, nós iremos sair desse espaço em busca de outro espaço. Por tudo aquilo que já conversamos e temos conversado, estamos abertos a conversar. E muitas pessoas estão dizendo: vocês não vão conseguir outro espaço, e se a igreja sair daqui não vai dar mais certo. Mas isso nada mais é do que a zombaria de um inimigo que já sabe que perdeu. Porque quando sairmos daqui, não importa para onde formos, a obra vai crescer ainda mais, em nome de Jesus. Eu queria fazer um parênteses aqui, né? Ontem nós tivemos uma reunião com o conselho. Foi uma reunião de muito quebrantamento. Nós choramos muito. Todos nós que estávamos ali, nós nos quebrantamos profundamente na presença de Deus. Minha mãe estava participando da reunião por videochamada, porque na nossa comunidade ela faz parte do conselho da igreja. E nós choramos profundamente. Deus ministrou um bálsamo de quebrantamento. Mas uma das coisas que nós percebemos é que, por causa da mudança da nossa igreja, que nós estamos fazendo, porque Deus nos deu uma direção, Deus nos deu uma visão maior, algumas pessoas da nossa igreja, poucas pessoas, estão sendo influenciadas pela zombaria. Vocês entendem o que eu quero dizer? E elas estão com um espírito de pessimismo, um espírito de falar contra. E aqui eu não quero dizer que é culpa dessas pessoas, mas eu quero dizer que, irmãos, não sejam pessoas críticas. Lembrem-se que quando a zombaria é muito alta, é porque a obra que Deus quer fazer é muito grande. Não permitam que esses falatórios contaminem o coração de vocês. Quem nos banca nessa igreja é Deus. Quem nos plantou enquanto igreja foi Deus. Eu nunca esqueço, quando nós começamos a igreja, nós nem sabíamos para onde nós iríamos, nós nem sabíamos se de fato haveria igreja. E as pessoas nos procuraram e disseram: nos pastoreie, nos lidere. Deus vai entrar na frente, Deus vai abrir portas, Deus tem grandes coisas para fazer através da vida de vocês.
Olha quantos adolescentes temos discipulado, olha quantas crianças temos ensinado, olha quantos casamentos temos ajudado a restaurar. É claro que Satanás vai zombar, é claro que o inimigo vai se levantar contra, mas nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder a confiança, nós não podemos achar que não vale a pena e por isso vamos viver no fácil. Meus irmãos, quantas vezes a igreja precisar mudar para que o reino de Deus seja implementado, nós devemos mudar e iremos mudar. Se depois de um tempo tivermos que ir para outro espaço, vamos para outro espaço, porque atrás daquilo que Deus mandou há uma grande obra a ser completada e a vitória é garantida, em nome de Jesus. R.C. Sproul, ele lembra que a santidade de Deus é o padrão pelo qual toda zombaria será julgada. Então todos aqueles que zombam da obra de Deus serão julgados por este Deus cuja obra está sendo zombada. Então, meus irmãos, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as coisas fortes. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. E na prática, o que isso significa? O que isso significa na prática? Mais uma vez, a zombaria do mundo contra o povo de Deus é apenas o barulho de quem sabe que já perdeu, pois sabem que o reino de Cristo é inevitável. A Ponto Bereia, meus irmãos, e aqui só podemos falar pela nossa própria comunidade, mas a Ponto Bereia representa o reino de Deus. E onde quer que uma igreja como a nossa e a nossa igreja estiver plantada, nós representaremos o reino de Deus. E Satanás, Tobias, Sambalate, eles podem zombar o quanto eles quiserem, isso não vai parar a obra de Deus na nossa igreja. Saibam disso. Saibam disso. Então não se intimide, em primeiro lugar, com inimigos barulhentos. Não se intimide com inimigos barulhentos. Se falarem contra a sua igreja, não se intimide. Se falarem contra a obra de Deus na sua família, não se intimide. Se falarem contra a obra de Deus no teu trabalho, não se intimide. Sambalate chama o povo de fraco, mas o poder do reino de Deus não está no número de pessoas, e sim na promessa do Senhor da igreja. A construção do reino de Deus começa pequena. Lembrem-se, irmãos, o reino de Deus é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor dos grãos, mas quando cresce, se desenvolve e se torna a maior das hortaliças. Meus irmãos, o reino de Deus é algo que acontece aos poucos. Deus trabalha ao longo da história para construir legados e construções espirituais tremendas, mas Ele faz isso ao longo do tempo. A vida que você está doando para Deus agora, talvez o fruto disso só será visto pela sua terceira geração depois de você. Mas não importa, porque de uma forma ou de outra o reino de Deus avança. Qual é o mundo que você deixará para os seus filhos? Qual é o mundo que você deixará para os seus netos? Não se intimide com inimigos barulhentos. A construção do reino começa pequena, mas o fim é inevitável. Sabe qual é o fim? A terra se encherá do conhecimento do Senhor. Segundo, rejeite a mentira de que o seu trabalho não importa. Tobias diz que uma raposa derrubaria o muro, e hoje os inimigos do reino de Deus dizem que não adianta vocês quererem leis cristãs na nação, porque não vai mudar nada. Não é isso que eles dizem? Não adianta vocês quererem governantes justos, porque isso não vai mudar nada. Não adianta vocês construírem escolas cristãs, porque isso não vai salvar o mundo. Não adianta vocês fazerem economias. Não adianta doar dízimos e ofertas e contribuir generosamente. Meus irmãos, olha o que nós estamos fazendo com tão pouco. Nós queremos aumentar a nossa receita para alcançar mais pessoas, porque Deus não se importa com estruturas. E é por isso que queremos ir para uma estrutura mais viável economicamente, para que nós tenhamos mais recursos para investir naquilo que realmente importa, que são pessoas. Temos pagado conta de água, temos pagado conta de luz, temos comprado cesta básica, temos investido em pessoas. Imagine só se nós ouvíssemos a zombaria. Imagine só se nós tivéssemos ouvido os críticos. Imagine só se nós tivéssemos ouvido o diabo de que não importa.
nós não teríamos alcançado tantas vidas. E eu vejo essa igreja em 10 anos com recursos suficientes para que possamos sustentar centenas de missionários, centenas de obreiros. Eu tenho um sonho que até eu morrer, não sei quando vou morrer, eu realmente não sei. Se eu morrer na idade do meu pai, eu tenho aí mais 38 anos de vida, que ele morreu com 68. Mas às vezes eu posso viver mais, às vezes eu posso viver menos. Mas eu tenho um sonho enquanto comunidade, que a nossa igreja ela tenha 3 coisas até eu morrer. E aí depois quem pegar o trabalho dali para frente pode levar o trabalho em frente. Mas eu tenho um sonho de, além de plantar outras igrejas da Ponto Bereia, outras unidades da Ponto Bereia na cidade e fora, em outros lugares do interior do estado e fora do estado também. Eu tenho vontade de plantar, fundar uma escola clássica cristã. Provavelmente nós iremos começar com aula de reforço. Provavelmente nós iremos começar com um vestibular social, em que nós consigamos, através de subsídio e dos dízimos e ofertas dos irmãos, subsidiar o cursinho de pessoas que não têm dinheiro para pagar um cursinho bom. Esse é o meu desejo. E o outro eu não vou falar ainda, mas ao longo dessa série talvez o Senhor me autorize para falar para vocês. Mas além da igreja ser estabelecida e o reino de Deus ser estabelecido nesta comunidade, nesta cidade, porque nós fomos chamados para ganhar a cidade. Eu tenho vontade de fazer uma escola enquanto igreja, uma escola da igreja, uma escola distintamente cristã, um vestibular social, ou um cursinho social, na verdade, um pré-vestibular. Por quê? Porque vale a pena. O nosso trabalho importa. Irmão, nunca deixe de dizer que o seu trabalho não importa. Nunca deixe de dizer que o trabalho que você faz não importa. Nunca permita que alguém diga isso. A visão de Deus é que aquilo que é edificado sobre a rocha não cai. E é por isso que cada tijolo que nós construímos na nossa cultura é uma semente de transformação duradoura. É por isso que você que educa o seu filho e dá trabalho, e que você educa ele no caminho do Senhor, não permita que ninguém diga que esse trabalho não importa. Importa, e importa muito. Você que tem uma empresa, você que tem negócios, e você faz uma ética cristã de trabalho, nunca permita que ninguém diga que isso não importa, porque importa e importa muito. Mesmo que você demore um pouco mais para alcançar aquele lucro, porque você faz tudo dentro das leis, não permita que ninguém diga que isso não importa, porque importa e importa muito. Você que é um artista, você que faz músicas, você que faz arte, nunca permita que ninguém diga que não importa. E não espere as condições ideais, apenas comece. Apenas comece. Nós começamos com 30 pessoas, sem microfones. Logo Deus começou a abrir outras portas. E hoje nós estamos aqui, para a glória de Deus. E esse é o primeiro ponto, irmãos. Esse é o primeiro ponto. Quando o inimigo tenta nos desmoralizar através da zombaria. Agora, em segundo lugar, como responder à zombaria do inimigo? A gente briga de volta, pastor, é isso? A gente xinga de volta? A gente responde de volta? Como é que a gente deve agir diante da zombaria? Como é que a gente deve agir diante da oposição? Ora, Neemias entrega a Deus em oração. E ao mesmo tempo em que ele entrega a Deus em oração, ele continua trabalhando. Diga para a pessoa que está do seu lado: ore, mas também trabalhe. Repita: ore, mas também trabalhe. Vamos ler então o versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, que eles sejam levados prisioneiros como despojo para outra terra. Sabe o que isso significa? Significa que o avanço do reino exige que nós respondamos à zombaria e aos ataques com o joelho no chão e com as mãos no trabalho, especialmente quando a glória de Deus está em jogo.
A primeira reação de Neemias não é retribuir a zombaria e retribuir o xingamento. A primeira reação de Neemias é orar. Deus, olha eles. Vocês lembram do Inhônio no Chaves? Quando alguém batia nele e aí ele dizia, olha ele, olha ele. Pois é, Deus quer que nós sejamos inhônios espirituais. Só que sem ser gordo, né? Tem que cuidar da saúde, em nome de Jesus. O que acontece? Neemias não retribui o xingamento. Neemias ora. Quando ele diz, ouve-nos, ó Deus, a palavra no hebraico é shema, que significa um clamor que invoca a atenção de um juiz, como quem leva esse caso para o tribunal. Em outras palavras, quando Neemias era insultado, ele levava a sua causa para o seu juiz. Nós não somos os nossos próprios juízes, meus irmãos. Quando as pessoas zombam de nós, nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. Deus sabe a paga para essas pessoas, não nós. E é por isso que nós oramos e entregamos essa situação nas mãos de Deus. Neemias então reconhece o insulto, ele reconhece a afronta, e ele diz, Deus, eles estão zombando, é do Senhor. Em outras palavras, Neemias não pede vingança pessoal, mas ele pede que Deus defenda a sua própria glória. A ofensa não é contra a obra dos homens, mas contra a obra de Deus. Queridos, o texto continua. O versículo 5 diz, não encubras as iniquidades deles, nem esqueças os seus pecados, pois eles provocaram a tua ira diante dos construtores. Perceba o equilíbrio. Neemias não minimiza o pecado dos seus inimigos, mas ele também não assume o papel de juiz. Nós não somos juízes da nossa própria causa. Quando alguém te fizer o mal, coloca nas mãos de Deus e continue trabalhando. R.C. Sproul comenta essa passagem dizendo que confiar no julgamento de Deus é sinal de fé madura. Ou seja, gente que revida, gente que reage é imatura. Gente que diz assim, pastor, eu não guardo o almoço para janta. Essa pessoa é uma pessoa imatura. Gente que diz assim, eu não levo desaforo para casa. Essa pessoa é imatura. Confiar no julgamento de Deus é um sinal de fé madura, pois a verdadeira justiça é sempre administrada pelo Senhor, ainda que Ele use instrumentos humanos. Agora, a oração de Neemias não paralisa a sua ação. Perceba a continuação do versículo. Nesse meio tempo, ou seja, enquanto eles estavam sofrendo a zombaria, enquanto eles estavam debaixo da hostilidade dos seus inimigos, eles foram reconstruindo o muro. Ou seja, enquanto eles recebiam a zombaria, eles estavam trabalhando. Enquanto o nego falava mal deles, eles continuavam trabalhando. E é isso que nós, enquanto igreja, devemos fazer. Enquanto desacreditam do nosso projeto, enquanto zombam da visão e da missão que Deus deu para a nossa igreja e para a sua vida, você coloca diante das mãos de Deus e continua trabalhando. É isso que nós devemos fazer. Não existe distância entre ouve, ó Deus, e fomos reconstruindo o muro. Não existe distância entre estes dois estágios. E isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Esse é o oposto da cultura da vingança. Assim como Neemias, não devemos ficar presos ao insulto, mas devemos transformar a afronta em combustível, especialmente quando a glória de Deus está em jogo. O versículo continua e diz, até que chegamos à metade da altura em toda a sua extensão. No caso, o muro. Eles continuaram reconstruindo o muro, mesmo em meio à oposição. Eles continuaram trabalhando, mesmo em meio à zombaria. E então eles conseguiram construir a metade de todo o muro. Sabe por quê? Porque o povo trabalhava com disposição. Eu quero que vocês, enquanto igreja, e eu quero que a nossa comunidade, enquanto igreja, trabalhe com disposição. Nós estamos diante de um desafio que Deus colocou para nós, e nós devemos enfrentar este desafio com disposição. Na sua vida pessoal existem desafios, existem coisas a serem reconstruídas, e existe zombaria.
E você deve lidar com essa questão com disposição na presença de Deus. Douglas Wilson diz que a fidelidade no meio da lama é mais gloriosa do que a perfeição em tempos de paz. A fidelidade em meio à lama é mais gloriosa do que a perfeição em tempos de paz. Mesmo que esteja difícil, em outras palavras, vamos continuar trabalhando, porque isso honra a Deus. Queridos, agora eu pergunto para vocês, por que o trabalho foi em frente? Porque o povo trabalhava com disposição. A expressão hebraica é lev lasot, que significa que o povo estava com o coração para fazer. A disposição do povo estava no seu coração. Eles amavam aquela obra. Meus irmãos, eu trabalho na obra de Deus. Eu trabalho na edificação do meu casamento. Eu trabalho no discipulado de pessoas que precisam de ajuda. Nós trabalhamos na administração de recursos que Deus tem dado para a nossa comunidade e dará ainda mais. Sabe por quê? Porque nós amamos essa obra. Qualquer obra que você se dispõe a fazer, você deve fazer porque você ama. Você deve lutar pelo seu casamento porque o seu coração está ali. Você deve lutar pela reconstrução da sua família porque você ama aquilo ali. Sabe por quê? Porque eles chegaram à metade da altura do muro porque o povo estava com disposição para trabalhar, e porque isso significa na tradução original que o coração do povo estava ali, ou seja, eles amavam aquela obra. Quero perguntar para vocês nessa noite, o quanto vocês amam a obra de Deus? Eu quero perguntar para vocês nessa noite, o quanto vocês amam relacionamentos quebrados na sua família, de tal forma que você trabalhe com disposição. Na prática, o que isso significa? O avanço do reino exige que nós não respondamos os ataques com a mesma moeda, mas que nós respondamos os ataques com o joelho no chão, especialmente quando a glória de Deus está em jogo. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se a glória de Deus está em jogo em alguma das causas impossíveis da tua vida, traz Deus para a tua briga. Quantos estão dispostos a trazer Deus para lutar a tua causa nessa noite? Traz Deus para a tua briga. Diz assim para Ele: Deus, eu não consigo. Deus, eu não estou podendo mais. Deus, eles estão zombando, é do Senhor. Deus, eles estão colocando em xeque as tuas promessas. Deus, eles estão zombando da tua glória. Vem batalhar por mim. Vem lutar na minha causa. Vem entrar com providência. Se a glória de Deus está em jogo, traga Deus para a tua briga. Deus, salva o meu marido para a tua glória. Aleluia. Deus, aviva a tua obra e no decorrer dos anos torna a tua obra conhecida para a tua glória. Deus, abre portas para a tua glória. Deus, cuida do meu filho, traz ele de volta para casa para a tua glória. Deus, restaura a minha família, não porque eu sou o bom, não porque eu sou o tal, mas para a tua glória. Deus, dá-nos filhos, dá-nos filhas, dá-nos famílias e casamentos, não para que nós contemos vantagem diante das outras pessoas, mas faz isso para a tua glória. Segundo, o que isso significa, esse ponto 2? Como é que nós respondemos à zombaria? Em primeiro lugar, nós trazemos Deus para a nossa briga através da oração. Mas em segundo lugar, nós oramos nós oramos e trabalhamos, né? Nós oramos e trabalhamos. Em outras palavras, o reino se mostra por meio de instituições, famílias, empresas e igrejas que funcionam sob a lei, debaixo da lei, de acordo com a lei de Cristo. Sabe o que isso significa na prática? As pessoas falam mal dos cristãos, as pessoas zombam da nossa fé,
Mas o mundo só é um pouquinho melhor hoje por causa dos cristãos, por causa da ética de trabalho dos cristãos, por causa da ética sexual dos cristãos, por causa do trabalho missionário dos cristãos. As mulheres não tinham dignidade até o apóstolo Paulo escrever as suas cartas, vocês sabiam disso? Mulher era só um objeto sexual do seu dono ou do seu marido. O escrito paulino e a doutrina bíblica que veio através de Paulo a respeito da dignidade das mulheres é que mudou o jogo. As pessoas que dizem que Paulo é misógino não sabem do que estão falando. O mundo só é melhor porque Martinho Lutero, debaixo da influência do Espírito Santo, democratizou o acesso à leitura. E hoje todo mundo, do mais pobre ao mais rico, consegue ler e escrever. Em outras palavras, sabe como nós respondemos à zombaria dos adversários? Com trabalho duro. É por isso que eu quero construir uma escola. Eu quero construir uma escola. Ah, mas é muito trabalho. Dane-se, eu vou construir uma escola. Uma escola, eu vou construir um cursinho, um pré-vestibular social. Quem é que pode me dizer que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir. Por quê? Porque a boa mão de Deus está sobre nós. Lembra dessa música que nós cantamos? Tua mão está sobre mim. Tu me fazes florescer no deserto e transforma minha dor em testemunho. Aleluia. Essa música é muito poderosa porque fala a respeito de como Deus trabalha. Deus não trabalha na lógica dos homens. Deus trabalha na lógica própria do reino, que traz glória para o seu nome e traz o benefício para nós que somos os seus filhos. Douglas Wilson enfatiza que o mundo não será conquistado apenas com argumentos. Não adianta você falar na rede social, não adianta você brigar no Instagram, não adianta você mandar indireta no status do WhatsApp, não adianta. O mundo não será conquistado com argumentos, o mundo será conquistado com empresas cristãs. Eu sei que existem empreendedores aqui, empresários na nossa igreja, na nossa comunidade. Eu quero perguntar para você, a sua empresa é cristã? Essa semana eu estive num podcast de um amigo meu, que ele foi um dos executivos da Band, da rede de televisão. E ele falou e aí a gente estava conversando e Deus me usou naquele momento para dizer para ele: você tem que começar um trabalho de mídia cristão, que só tenha programação cristã e que só contrate cristãos. Você já parou para pensar nisso? E aí depois ele me agradeceu. Meu Deus, Rick, isso foi de Deus. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sabe por quê? Porque nós estamos com o espírito da zombaria dentro de nós. Nós não pensamos em construir, nós pensamos em desistir, porque nós estamos ouvindo os insultos do adversário. Não aqui, Satanás, não aqui. Eu vou construir, eu vou em frente, eu vou construir uma escola, eu vou plantar outras igrejas. Nós iremos sair daqui para um lugar melhor, para a glória de Deus, e depois para um lugar melhor ainda. Os celeiros financeiros dessa igreja vão transbordar para a glória de Deus. E cada vez mais iremos alcançar pessoas e fazer com que pessoas cresçam no relacionamento com Jesus. E o reino de Deus é que vai falar em nosso nome. E é o próprio Deus que vai brigar as nossas brigas. E o mundo não será conquistado apenas com argumentos, mas será conquistado com comunidades cristãs robustas e alegres. E é isso que Deus nos chamou para construir. Agora, como é que nós podemos fazer isso, pastor? Ora, Cristo já fez por nós. Louvado seja o seu santo nome. Cristo foi zombado, Cristo foi escarnecido, Cristo foi ridicularizado, mas Ele venceu na cruz. Ele venceu o ódio, Ele venceu o medo. Mesmo com medo e mesmo apelando para a sua humanidade, como ali no jardim do Getsemane, e dizendo: se for possível, afasta de mim esse cálice. Cristo não desistiu. Ele cumpriu a sua missão debaixo da dependência do Espírito, para que hoje eu e você possamos ter coração nas coisas do reino de Deus. E hoje nós só podemos seguir construindo
Hoje nós só podemos seguir reconstruindo como Neemias, porque Cristo já garantiu a vitória final. E Ele prometeu: não importa qual é o muro que vocês estejam reconstruindo, não importa qual é a obra que vocês estejam fazendo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja o seu santo nome, de eternidade a eternidade, de geração em geração. Então, queridos, lembre-se que a estratégia do inimigo é zombar de você para te desmoralizar. Mas lembre-se que ele só está fazendo isso porque ele já sabe que perdeu. A questão que fica é: você vai desistir? Ou você vai avançar mesmo no meio da zombaria e mesmo no meio das circunstâncias desfavoráveis? Saiba que, se você continuar do outro lado do rio, Deus tem um grande presente para você. E em segundo lugar, ore, entregue para Deus e continue trabalhando. E continue trabalhando com amor, com o seu coração ali. E saiba que, quando você fizer isso e trazendo Deus para a sua briga, você vai chegar não somente na metade do muro, mas você vai construir o muro completo. E a sua identidade e a sua proteção serão restauradas para a glória de Deus. E como é que você vai fazer isso? Porque Jesus já fez por você. Louvado seja o seu santo nome. Cadê os crentes nessa noite? Digo amém. Crentes, vocês hoje foram lembrados do seu dever. Que dever, pastor? A zombaria do mundo é um sinal claro da derrota de Satanás. Toda vez que Satanás zombar, toda vez que Satanás ridicularizar, é porque ele sabe que já perdeu. 2. Responda com trabalho, oração e foco. Não xingue de volta. Não seja essa pessoa impulsiva. Não seja esse tipo de pessoa que esbraveja. Não seja insensato, não seja tolo. Pessoas que revidam são tolas. Não gaste energia revidando, mas leve a sua causa a Deus e continue a trabalhar. Deixe que aquilo que você constrói no reino de Deus responda à zombaria. A sua empresa, a sua escola, os seus filhos, tudo aquilo que você faz, que seja feito para a glória de Deus. E por último, trabalhe com o coração para fazer. Lembre-se que o texto diz que chegaram até a metade da altura do muro em toda a extensão. Por quê? Porque o povo trabalhava com disposição. Em outras palavras, o povo trabalhava com amor por aquilo ali. E essa é a última aplicação de hoje. Trabalhe com amor. Reconstrua e coloque o seu coração ali. E não faça nada onde o seu coração não estiver também. Agora deixa eu te abençoar. Levante sua mão. Com os corações crentes, receba a bênção de Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença de sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. A igreja concorda em fé, dizendo amém, amém e amém.